Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para completar uma informação que eu já havia confirmado com vocês na última semana e dessa vez do site torcedores.com. Valeu demais aí, rapaziada, fazendo também por parte dessa cobertura do Goiás, informando que o volante Auremir, titular, inclusive um dos destaques do Goiás, pelo menos nessas últimas 6, 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, recebeu nos últimos dias 3 sondagens de equipes que disputam essa Série A do Campeonato Brasileiro. Os nomes das equipes ainda não foram reveladas, mantidos em sigilo por uma questão de estratégia dentro do mercado. Essa informação é do torcedores.com, ainda nesta noite de quarta-feira. Então já era um jogador que a gente havia comentado aqui na sua entrevista coletiva, deixou claro que a diretoria ainda não havia procurado ele para uma eventual renovação, já que o seu contrato se encerra no dia 31 de dezembro com o maior do Centro-Oeste. Inclusive que ele já havia comentado, que escolheu não continuar no Cuiabá para vestir a camisa do Goiás nesse ano de 2022. Vai lembrar que ele inclusive foi titular até em grande parte do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, com a camisa do time mato-grossense. Teve essa proposta para a sua continuidade nesse ano de 22, mas acabou aceitando o convite da equipe esmeraldina. Está motivado, conhece muito bem os seus companheiros, gostando inclusive da cidade e quer permanecer para o ano que vem. Segundo o site que é o torcedores.com, eles entraram em contato com o presidente esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro, que deu a entender que só irá buscar a renovação de contrato de jogadores, que se encerra agora no final de 2022, após a permanência do técnico Jair Ventura. E assim como eu já havia confirmado com vocês, a tendência é que na última semana ainda deste ano, no finalzinho do mês de novembro, deve haver uma grande reunião dentro do Goiás para a possível continuidade do técnico Jair Ventura. O Paulo Rogério já deixou claro que vai aumentar o seu salário também. Ele que hoje, junto com a sua comissão técnica, custa menos de R$200 mil aos cofres esmeraldinos. Então a tendência é que estenda esse seu contrato e aí sim, vendo os vínculos atuais dos jogadores dentro do elenco, buscando essa renovação, e com o Auremir não será diferente. Lembrando que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, desde ainda do final do mês de junho, já que a lei permite, a partir de 6 meses no encerramento do contrato, o jogador pode assinar já um novo vínculo com outro clube a partir do ano seguinte. Então vamos ver essa definição. O Auremir, que já é um cara bem experiente, eu não vejo assim como ele tomando decisões afobadas, vamos buscar já um contrato agora no meio do Campeonato Brasileiro. Não penso dessa forma, até mesmo porque ele vive um baita momento de recuperação dentro dessa temporada de 2022, fazendo ótimas partidas pelo Goiás, inclusive buscando aquela sua característica que inclusive quando ele foi anunciado eu trouxe aqui para vocês. Um cara que, apesar de ser aquele primeiro volante, até tem uma certa qualidade, inclusive em algumas jogadas individuais, e nesses últimos jogos vem deixando isso mais claro, não está sendo aquele Auremir tão duro como a gente via nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, E de fato também a saída do esquema de 3 zagueiros com o primeiro volante de maior marcação, como foi no caso do Auremir, entrosando muito bem com os outros jogadores, vem ajudando demais o Goiás nesses últimos resultados. Tanto é que ele começou a ser titular a partir do jogo contra o Atlético Mineiro, naquela vitória por 1-0 no Mineirão. Esse jogo aconteceu no dia 20 de agosto. Depois daquilo ele foi titular diante do Atlético Goianiense, Santos, Flamengo e agora contra o Red Bull Bragantino, engatando 5 partidas consecutivas. Também havia jogado como titular contra o Coritiba e tinha até inclusive feito um bom jogo naquela vitória por 1-0 dentro da Serrinha. Ficou no banco diante o Palmeiras, Avaí e retornou diante o Atlético Mineiro. Inclusive nessa sua sequência só levou um cartão amarelo, inclusive um cartão bem, na minha opinião, errado contra o Atlético Goianiense lá no Clássico. Ele só levou com a camisa do Goiás, por ser um primeiro volante de marcação, até hoje só 3 cartões, sendo apenas um deles no Campeonato Goiano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o experiente volante Auremir, 31 anos de idade, pode não ser aquele primor na questão técnica, mas na minha opinião para uma composição de elenco, eventualmente até mesmo crescendo dentro da temporada, eu manteria ele, fazia um contrato ali curto, só até dezembro do ano que vem, mas certamente não é um jogador assim tão velho e tem uma garra muito grande, um espírito de luta muito grande, que eu acho que pode ser importante dentro dessa característica de jogo do técnico Jair Ventura. Quero saber a sua opinião sobre essas 3 sondagens, No caso, não tem proposta oficial, apenas consulta de outras equipes do futebol brasileiro da primeira divisão para entender a sua condição de contrato com o maior do Centro-Oeste.